CBN-RH com Bruno Bus aqui nos estúdios para a gente dar seguimento à nossa coluna debatendo a gestão do tempo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Manuel. Boa semana aí para os nossos ouvintes, que temos uma semana abençoada. Semana passada aí a gente falou sobre os primeiros tópicos em relação ao curso de gestão do tempo, falamos de mentalidade de crescimento, falamos dos pilares, né, buscar realização pessoal, profissional, financeira e equilíbrio, e também as verdades sobre a produtividade. Hoje a gente vai para alguns tópicos que falam mais sobre a questão do tempo em si mesmo. O primeiro deles, Bruno, ladrões do tempo. O que a gente pode falar sobre isso? Os ladrões do tempo, Emanuel, são os vetores da necessidade das pessoas fazerem um curso de gestão do tempo. Hoje nós temos muitas distrações, muitas ofertas para nos distrairmos, né? Se você pega um computador, por exemplo, e você começa a estudar um tema e vem alguma notificação, rede social, ou e-mail, ou qualquer outra coisa, você já para o que está fazendo e vai visualizar aquele material, aquele conteúdo, né? Então, hoje as redes sociais, se não forem bem utilizadas, são ladrões do tempo, entre outros. Então, telefonemas desnecessários, você fazer atividades que não condizem com a produtividade, e aí eu não estou falando de lazer, de descanso, estou falando de coisas que são aleatórias, que não vão te levar a lugar nenhum, que só vão te desgastar física e mentalmente muitas vezes, e que não te levam a objetivos e metas, né? Então, ladrões do tempo é um tema que a gente utiliza e bate bastante no curso de gestão do tempo, porque eles são os vetores da nossa falta de tempo. Uma vez que eu demando tempo para atividades que não são necessárias, eu estou perdendo tempo em aquilo que poderia ser necessário e poderia ser útil de alguma forma. Um outro tópico interessante é a tríade do tempo. Como que a gente aplica isso e entende ela para ajudar na nossa gestão? A tríade do tempo, Emanuel, ela vem de um livro chamado Tríade do Tempo, de um autor chamado Christian Barbosa, que ele é um dos melhores estudiosos, um dos maiores estudiosos na área de produtividade do Brasil. Então ele traz nesse livro, a Tríade do Tempo, que nós trazemos no curso de gestão do tempo, a questão da tríade, que é você dividir as suas atividades entre o que é importante, o que é urgente e atividades circunstanciais. O que são atividades circunstanciais? Aquelas que não vão te levar a lugar nenhum. A exemplo ali dos ladrões do tempo que a gente acabou de comentar. Atividades urgentes, correria, apagar incêndio, ficar para todos os lados resolvendo problemas, muitas vezes de terceiros. Ou problemas autogerados também. Vamos um exemplo bem rapidinho. Compras de Natal. Inclusive estamos quase chegando na época aí do final do ano. Para quando que o brasileiro deixa as compras de final de ano? Para em cima da hora, né? Para a última hora. E aí gera fila no comércio, trânsito caótico e tudo mais. Isso gera urgências, né? Eu tenho que comprar o presente da mãe, do pai, do filho, e vira aquela correria. Sendo que você poderia fazer isso antes, porque ela é uma atividade importante, as compras de Natal são atividades importantes, e aí você vai entrar no outro tópico ali da tríade, mas você tem que fazer com tempo hábil para ela se tornar uma atividade importante, senão ela se torna uma atividade urgente. Você pode fazer com que ela não seja urgente. Isso, né? Você pode transferir ela dentro de uma organização para que ela seja importante e não urgente. E as atividades importantes, que são a rotina de trabalho, a produtividade, atividades de lazer, que são importantes em família também. Os alunos perguntam, Bruno, mas descansar é importante? Obviamente que sim, porque se você não ficar tempo suficiente descansando, você não vai conseguir demandar qualidade no seu trabalho, por exemplo. Então, nós temos essa tríade, que é a divisão entre atividades que são importantes, urgentes e circunstanciais. Aí no curso a gente faz um teste da tríade do tempo com os alunos para fazer essa verificação de como que está o tempo, a distribuição do tempo do aluno. Então a maioria do pessoal fica ali 45%, 50% no urgente, 30% no circunstancial, 20% no importante, sendo que deveria ser o contrário, né? O percentual maior precisa ser no importante, daí sequência urgência e circunstancial por último. Colocar no papel faz a gente ter a visibilidade de fato de como que está a nossa organização, é muito importante. Uma palavrinha que virou moda e muita gente fala, procrastinação. O que a gente pode falar dela dentro da gestão do tempo? Ela virou moda, Emanuel. Igual a inteligência emocional, né? A gente fala muito de inteligência emocional, que virou modinha, mas é muito importante a questão da inteligência emocional. E a procrastinação também, que virou uma palavra da modinha, mas que é fundamental ser discutida no curso de oratória. Você deixar as coisas para depois.
Ah, eu preciso estudar para concurso público. Ah, mas eu vou começar ano que vem. Por que você não começa agora? Por que você não faz um planejamento para iniciar? Academia. Não, já estamos em novembro aí quase, então dá uma segurada. Em janeiro eu pego firme. Ah, mas você tem 2 meses e meio que você pode dar uma melhorada já no teu condicionamento. Por que você não começa agora? Tô dando exemplos populares, né? Mas existem outras atividades. Não, eu vou mudar o meu comportamento no trabalho. Mas eu vou mudar daqui uns 3 meses só porque nesse momento as pessoas que estão ao meu redor não merecem essa mudança. Tem gente que pensa dessa forma. Então, por que eu não colocar as coisas que são importantes de serem feitas para agora e não deixar para depois? Só que nós temos um problema ainda maior nessa questão de deixar projetos para depois, Emanuel, que é a ansiedade. Então, eu fico deixando as coisas para depois, mas a gente sabe que aquilo que a gente deixa para depois é importante, muitas vezes, né? E a gente deixa para depois, mas ao invés de a gente pegar aquilo e fazer já, ou em curto espaço de tempo, a gente vai deixando para depois e isso vai gerando ansiedade. O pensamento sobre o futuro, né? O desespero, muitas vezes, aliado a um projeto futuro que você não realizou. E isso está aliado com a procrastinação. Então, ansiedade e procrastinação andam juntas. Pessoas que conseguem reduzir a procrastinação são pessoas menos ansiosas. Só que, claro, isso tem um viés científico, neural também, bem importante de ser estudado. Às vezes a pessoa ela é procrastinadora e não é por querer. São situações psicológicas também que podem gerar essa procrastinação. Então, é importante tratar com cuidado o assunto e não de maneira genérica. Ter um diagnóstico de fato e não como algo pejorativo, necessariamente. Exatamente. Essa pessoa não consegue se organizar ou não faz. Às vezes pode ter uma outra explicação nesse sentido. A gente trata isso no curso, inclusive. Essa questão de não é só situação pejorativa, é situações psicológicas também que devem ser tratadas. Então é importante ter essa visão também e você, quando conversar com outras pessoas, também tem essa acessibilidade, essa sensibilidade. Vamos falar também agora, para a gente encerrar de hoje, Bruno, o princípio de Pareto. Esse eu nunca ouvi falar o que é. Já ouviu o princípio do 80-20, Emanuel? Sim. 20% do seu estoque corresponde a 80% do valor agregado. 20%, e aí agora na gestão do tempo, 20% do que você faz gera 80% dos seus resultados. Então, claro, ela não é aplicada em tudo. Né? São aplicadas em determinadas atividades. Vamos pegar a academia popular. Quantas horas por dia você fica na academia? 1 hora, 2 no máximo. Não corresponde a 10% do teu dia, né? Não chega a dar 80, ou 20, ele dá 10%. Mas ela gera um benefício no restante do teu dia? Gera um benefício em saúde, em bem-estar. A longo prazo vai gerar benefício? Vai gerar benefício. Se você fizer uma leitura de 30 minutos por dia de um livro, é um pouquinho tempo, né? Mas vai gerar conhecimento que você pode utilizar para o resto da tua vida? Pode gerar conhecimento. Então, esse princípio diz o seguinte: para certas atividades, você demanda pouco tempo e tem um grande resultado. Então, o princípio, basicamente, ele trata do 80-20, né? Ou do 20-80, para quem quiser falar dessa forma. 20% das atividades que você faz corresponde a 80% dos seus resultados. Então, é bem legal. Ele se aplica para estoque, conforme eu falei. Ele se aplica para vendas. 20% dos meus clientes correspondem a 80% do meu faturamento. Então, tem clientes potenciais e tudo mais. Então, o princípio de Pareto também se aplica na gestão do tempo e, claro, não são em atividades absolutas, são em algumas atividades, mas ele faz sentido sim para trazer no curso de oratória. E para você ver o rendimento, né? No curso de gestão do tempo, ali para você ver o rendimento que você pode fazer num período para ele gerar cada vez mais ações dentro da sua jornada. Bruno, obrigado por mais uma semana. Semana que vem a gente vai falar de alguns métodos importantes também para a gestão do tempo. Os arremates finais. Até a semana que vem.